Fala pessoal! Estudantes e futuros aprovados, sejam muito bem-vindos ao nosso guia definitivo. Sabe quando a gramática parece aquele quebra-cabeça impossível de montar, principalmente quando o Enem e os concursos estão chegando? Pois é, respira fundo porque não tem motivo nenhum para pânico. O objetivo dessa nossa revisão hoje é dominar, de uma vez por todas e sem dor de cabeça, as famosas regras de regência. A gente vai destrinchar essa matéria passo a passo para você gabaritar e brilhar nas provas. Bora lá? Para não dar aquele tilt na cabeça, a gente dividiu o nosso estudo em 5 passos bem diretos. O conceito de regência, a dança dos verbos, o famoso camaleão que é o verbo assistir, os nomes e suas preposições e, por fim, como aplicar tudo isso na redação e nas provas. Então, bora mergulhar no nosso primeiro passo. Entender o que é essa verdadeira dança das palavras. Olha, quando a gente abre um livro de gramática, aquele termo regência pode soar super técnico, meio árido, né? Mas, cá entre nós, o que é a regência na prática, no nosso dia a dia de estudos? Na real, é um conceito surpreendentemente simples que a gente usa o tempo todo sem nem perceber. Pensa na regência puramente como uma relação de chefia. De um lado, a gente tem o termo regente. Ele é o chefe, é o cara que dita as regras do jogo. Do outro lado, tem o termo regido, que é tipo o funcionário, o complemento que só segue as ordens e obedece. Sem esse termo regido, a frase simplesmente fica capenga, incompleta. É literalmente sobre quem lidera a dança e quem acompanha os passos. Simples assim. E como é que essa conexão acontece na prática com os verbos? Imagina que é tipo um contato físico mesmo. Um verbo transitivo direto, famoso VTD, tem uma conexão direta. Ele pega na mão do seu complemento direto sem precisar de nenhuma ferramenta. Já o verbo transitivo indireto, VTI, precisa de uma ponte para conseguir fazer essa ligação. E que ponte é essa? A preposição. Ou seja, o verbo chefe exige uma preposição específica, uma ferramenta de aperto de mãos, para conseguir alcançar o seu subordinado. Beleza, avançando para a etapa 2, vamos ver como isso funciona na tal da dança dos verbos, que é onde a mágica, ou melhor, a mudança total de sentido realmente acontece. O que é muito louco de notar aqui é como uma minúscula preposição pode virar a definição de um verbo de cabeça para baixo. Pega o verbo agradar. Sem preposição, direto, significa fazer carinho. Agora, coloca a preposição a na jogada, virou satisfazer, ser agradável. Aspirar de forma direta é respirar, puxar o ar. Mas de forma indireta, exigindo o a, é almejar um cargo, um sonho. Visar direto pode ser assinar um documento, dar um visto. Indireto, mirar num objetivo. E custar pode ser o preço de uma blusa na loja, ou, se for indireto, indicar uma dificuldade tremenda, tipo, custou-me entender. Um simples A muda o destino de tudo. Para ficar bem claro, pega o caso clássico do verbo querer. Se eu digo ele quer a verdade, a conexão é direta, sem ponte. O desejo de possuir alguma coisa está muito claro aí. Mas, se a gente adiciona a preposição a, tipo, a mãe quer muito ao filho, pronto, a transitividade indireta transforma na hora aquele desejo material em puro afeto e carinho. Viu a diferença? Mas não precisa se descabelar. Tem uns casos especiais de verbos que são super versáteis e aceitam 2 parceiros de dança ao mesmo tempo. São os chamados verbos de dupla transitividade. Eles dão conta do recado. Tô falando de verbos como avisar, informar, pagar, perdoar. Lembra daquele exemplo clássico que despenca em prova? A gente paga algo, de forma direta, a alguém de forma indireta. Ou seja, pagamos a dívida, sem preposição, ao banco com preposição. Tem que equilibrar a balança para a frase ficar certinha na norma padrão. Chegamos num ponto crucial agora. É hora de conhecer a armadilha mais manjada de todos os vestibulares e concursos. O nosso camaleão gramatical, o mesmíssimo verbo assistir. Cara, esse verbo é tipo aquele amigo que muda de personalidade dependendo da rodinha. Ele tem literalmente 4 identidades secretas. Identidade 1, transitivo indireto com a preposição a, que significa ver. Identidade 2, transitivo direto, sem preposição, que é dar assistência, ajudar alguém. Identidade 3 de novo, com a, mas agora no sentido de caber, pertencer, tipo um direito que assiste ao réu. E a quarta identidade, que é mais diferentona, intransitivo com a preposição em, num sentido mais antigo de morar, residir. Fixar essas 4 faces é garantia de salvar pontos preciosos. Mas aí, com tantas identidades assim, eu te lanço um desafio. Qual desses significados do verbo assistir você acha que é o campeão de rasteiras no Enem e pega a maioria da galera de surpresa? Acertou quem pensou no sentido de ver.
A grande armadilha aqui é o nosso próprio dia a dia. A gente fala o tempo inteiro, vou assistir ao filme, assistir o jogo. Mas, para a norma culta da prova, isso está completamente errado. A regra de ouro é, se o sentido é ver ou presenciar, ele é VTI e exige a pontezinha, a preposição a. Então o corretíssimo é sempre assistir ao filme, assistir ao jogo. Na hora de marcar a alternativa, pelo amor de Deus, não esquece dessa ponte. Bom, saindo um pouco do mundo dos verbos, vamos fazer uma transição bem suave para a regência nominal. Porque os nomes, tipo substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, também têm os seus parceiros de dança favoritos. E aqui entra uma confusão clássica que a gente precisa resolver já. Qual a diferença de adjunta de nominal para complemento nominal? O adjunta de nominal está ali só para caracterizar, dar uma enfeitada, modificar o substantivo. Ele é um acessório. Já o complemento nominal não, ele é estritamente indispensável. Ele completa o sentido de um nome que sozinho ficaria totalmente vago. E o detalhe de ouro, ele faz isso sempre acompanhado de uma preposição. É aquela peça que falta no quebra-cabeça para a palavra fazer sentido. Como é que memoriza isso? Repetição, gente. É a chave do sucesso. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui de pares que não se separam de jeito nenhum. Quem tem fascínio por algo. Quem tem orgulho de algo. Aversão pode ser a ou por. Obediência é sempre a. E aptidão pede para ou a. A melhor dica de estudos é ler, reler e ir criando umas frases mentais com esses pares. Com o tempo, o seu ouvido acostuma e o erro soa estranho. Para você ver como isso funciona lindamente na prática, a palavra obediência ou o adjetivo obediente exige o a. Isso é tão forte que gera até crase, como em a sociedade é obediente às leis, com aquele acento grave no ais. Por outro lado, a palavra aptidão ou apto flui super bem numa frase tipo apto a fazer o teste. A regência é o que garante que a engenharia da frase não desabe. Certo? Nosso quinto e último passo. Como é que todo esse pacote de regras sai da teoria e vai para o mundo real, para as questões difíceis e principalmente para sua folha de redação definitiva? Olha só essa citação que caiu de verdade numa prova do CESP falando sobre celular. Eu ajudo mais de 90 milhões de brasileiros a se comunicarem. A pegadinha da banca era perguntar se caberia colocar uma preposição antes desse mais de 90 milhões. E se você manja de regência, você responde firme que não. O verbo ajudar ali já está com o objeto direto certinho, que são os brasileiros. E depois ele tem um objeto indireto em formato de oração, a se comunicarem. A estrutura está redondinha, impecável, sem precisar socar preposição onde não deve. E nesse outro trecho de prova da VUNESP. Dá para ver direitinho como a exatidão da frase é totalmente guiada pela regência verbal. Minha mãe acreditava que... Quem acredita, acredita em algo, certo? Mas aqui, o verbo está introduzindo uma oração inteira como complemento. E logo na sequência vem o verbo abrir, que abre algo, oportunidades, para alguém, nos. Quando a gente disseca esses textos de prova prestando atenção nas conexões, viram raio-x. Você consegue ver o esqueleto de qualquer oração por mais complexa que ela seja. Agora, papel de tutor aqui para proteger ferozmente a sua nota na redação. Gente, fujam desses 3 desvios clássicos como o diabo foge da cruz. Erro número 1, escrever chegar em algum lugar. Verbo de movimento pede chegar a, beleza? Erro 2, aquela redundância doída de eu prefiro mais isso do que aquilo. O verbo preferir não suporta intensificador. O padrão elegante, chique da norma culta é preferir x a y. E o terceiro deslize, aonde moro. Morar é estático, não tem movimento, então pede em. Logo, o corretíssimo é só onde moro, sem o a. Isso aqui salva sua nota, confia. No fim das contas, sacar dessas amarras gramaticais vai muito, mas muito além de só pintar bolinha em gabarito. Dominar a regência dá uma clareza absurda para suas ideias, corta pela raiz qualquer ambiguidade que poderia destruir seu argumento e joga o nível do seu texto lá no teto. É literalmente o seu passaporte para a nota 1000 ou para a redação perfeita no concurso. Com todas essas ferramentas na mão, o caminho para escrever um texto sensacional e garantir aquela aprovação está mais do que aberto. O conhecimento bem estruturado é sempre o seu maior aliado. Quando você revisa e pratica essa dança das palavras, a norma culta deixa de ser aquele monstro debaixo da cama e vira uma baita ferramenta a seu favor. E a provocação que eu deixo para você hoje é, da próxima vez que você for digitar uma simples mensagem no celular, quem é que vai estar no controle? O hábito antigo ou a regra que você acabou de dominar? Muito foco, excelentes estudos para vocês e a gente se vê na próxima revisão.